Ele é maravilhoso, não é mesmo? Glória a Deus. Paz, igreja. Hoje nós fizemos uma troca, né? Geralmente eu prego pela manhã e o pastor à noite. E quem veio pela manhã foi surpreendido com uma palavra maravilhosa. Inclusive, eu falei, meu Deus, o homem esgotou tudo, o que eu vou pregar? Já esgotou tudo. Pregou tudo que tinha que pregar, meu Deus do céu. Estragou para a pregadora da noite. Acho que eu vou pegar a palavra dele e vou repetir. Amém? Glória a Deus. Para você que está em casa, Deus abençoe. E vamos lá para a palavra, então. Filipenses, capítulo 2, no versículo 8, amém? Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Claro que a gente vai falar de muitas coisas maravilhosas aqui, né? E essa principal é que todo culto ele é cristocêntrico. Jesus tem que ser o centro do culto. Não é mesmo? Então, nós vamos falar dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Glória a Deus. Esse aqui é Jesus, que desfez, sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, né? Ele se fez homem e servo. Ele humilhou-se a si mesmo. E hoje nós comemoramos a Páscoa cristã. E Páscoa fala sobre passagem, fala sobre libertação. A primeira Páscoa foi comemorada pelos judeus quando Deus liberta o seu povo do Egito. Aquele povo que 400 anos ficou escravo. Gerações escravas. Gerações de escravo. Gerações de escravizados. Nessa semana, era acho que segunda-feira, eu estava assistindo na televisão um documentário sobre um trabalho análogo a escravo. Quando eu era criança pequena, lá atrás, eu trabalhei, na época era Delegacia Regional do Trabalho. E eu trabalhava na Secretaria de Fiscalização, na seção de fiscalização, já até esqueci. O tempo passa muito rápido, né, gente? Não sei, mas coisas ruins a gente não esquece. Foi quando os meus colegas de trabalho, os fiscais, foram assassinados. Os fiscais do Ministério de Trabalho. Eu participei ali daquele momento, eu conversei com eles antes deles irem. E eles foram assassinados porque eles descobriram em Unai trabalho análogo a escravo. E assistindo esse documentário, eu me lembrei deles. E uma dessas mulheres que o Ministério do Trabalho resgatou, trabalhava em trabalho doméstico e ela foi levada da Bahia para a casa dessa mulher com 9 anos de idade. Não sei se vocês assistiram. E ela ficou ali sendo criada como da família. Então, o discurso para ela é: você é uma membro da família. Você não precisa receber salário. Mas o serviço da casa todo, olhar as crianças, tudo era por conta dela. E assim ela cresceu, humilhada. A dona da casa humilhou ela tanto pela cor da pele dela, ao ponto que quando o Ministério do Trabalho a resgatou, ela já não tinha mais identidade, ela não sabia, ela não entendia que uma pessoa de outro tom de pele podia abraçá-la. O repórter quis abraçá-la, ela falou, não consigo.
Eu não consigo. Durante 50 anos, ela foi resgatada com 59 anos. Ela viveu debaixo de humilhação, maus tratos, palavras que a feriram, palavras que a humilharam. E ela cresceu acreditando que ela era aquilo, porque ela só ouviu aquilo. E uma parte interessante da reportagem é que ele disse assim, a porta ficava aberta, mas ela não tinha para onde ir. E esse povo era assim. Eu comecei a pensar ali, eu falei, Deus, como era o povo de Deus? Como era a mente do povo de Deus? Às vezes nós pensamos assim, eles estavam lá no deserto, queria voltar para trás, que povo sem fé, que povo murmurador. Mas você já pensou o que é crescer, nascer, viver uma vida escravizado? Escravo não sonha. A mente, quando é escravizada, ela não sonha. Ela não deseja, ela não planeja. E para eles conseguirem, para Moisés conseguir libertar aquele povo, levar aquele povo a entender que existia uma terra prometida, Deus teve que mandar 10 pragas no Egito, para que eles pudessem começar a entender que Deus podia sim levá-los a uma terra prometida. Amém? Aquele povo era escravo no corpo e na mente. E na noite da morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem e fala, vocês vão matar um cordeiro puro, e vai passar o sangue no madeiro da porta. E comam em família o cordeiro, não deixa sobrar nada, e pães sem fermento. Até hoje em Israel, é tradição, lá já está perto da Páscoa deles, a Páscoa judaica. Lá quando está perto, 3 dias, 4 dias antes, eles não vendem nem nas padarias, nos lugares, pães com fermento. É tudo sem fermento. Por quê? Livre do pecado. Fermento, aí está simbolizando o pecado. Então Deus teve que usar essa estratégia de mandar pragas, de mostrar poder, de mostrar para aquele povo escravo entendesse que eles precisavam obedecer. E aqui nessa palavra fala que Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente. E quando aquele povo obedece e entra para dentro, eles já começam a perceber as bênçãos da obediência. Seus filhos primogênitos não morrem. Todo o Egito estava debaixo de praga, mas a casa dos hebreus, a terra de Gósen, as pragas não alcançaram. Por quê, pastora? Porque eles sabiam obedecer. Eles aprenderam a obedecer. E quando eles começam a obedecer, que eles vão sair agora em rumo à terra prometida. Eu imagino o medo, eu imagino a angústia de um povo que nunca viu além da montanha. De um povo que nunca saiu daquele lugar. De um povo que não conseguia vislumbrar. A promessa era forte. Terra que mana leite e mel, porque aquele povo só entendia de trabalhar, comer e dormir. Então a promessa de Deus tinha que ser, olha, um lugar, não adiantaria Deus prometer para eles riquezas, se eles só entendiam de comer e dormir. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Mas quando eles decidem sair, quando eles decidem obedecer, quando eles entendem que obedecer a Deus vai mudar a história da vida deles, Deus manda os egípcios honrá-los com ouro, riquezas.
e honra. A obediência traz sobre a nossa vida riquezas espirituais, financeiras e honra. Quando eles decidem sair, quando eles resolvem seguir rumo à promessa de Deus, eles começam a receber a provisão de Deus. E durante todo aquele deserto, escute isso, não faltou nada para eles. Quando você obedece a Deus, passe o que passar, se você está obedecendo, até mesmo sem entender, Deus te honra. Deus te honra. Jesus agora, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal, aquele que vem para agora nos libertar do Egito? Não, das garras de Satanás. Ele vem nos libertar. Ele se faz homem, servo, e humilha-se. Ele se humilha a si mesmo. Deixa eu te falar, obediência é humilhar a sua carne. Obediência é humilhar a sua vontade. Obedecer. Jesus, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Até onde vai a sua obediência? Em qual nível está a sua obediência com o Senhor? Até que ponto vai a sua obediência? Jesus tinha entendimento que para ele estava reservado. No versículo 9, já fala, versículo 9, que Deus o exaltou soberanamente. Jesus já sabia que ele seria exaltado. Ele já sabia da promessa que Deus tinha feito para ele, que ele seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Logo nos próximos versículos aqui fala que toda língua confessará, todo joelho se dobrará ao nome do grande Rei Jesus. Jesus era intencional naquilo que ele fazia. E eu vou te provar. Ele estava na cruz. E naquele momento ele estava na cruz, ele faz uma declaração, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas a tradução original no hebraico é: Pai, em tuas mãos eu deposito o meu espírito. Jesus falou aquilo do nada? Não. Coloca para mim, por favor, o Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Qual é a diferença de entregar e depositar? Lê aí para mim. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. A boca de Jesus era profética. Ele era a palavra. Todas as palavras que Jesus falou já estavam profetizadas pelos profetas. Todo o Evangelho, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias. E ele sabia que isso já estava previsto. Ele sabia que ele ia entregar o Espírito dele, que ele ia depositar. Ele fez um depósito na cruz. Há uma diferença entre entregar e depositar. Entregar, você entrega e não pega de novo. Depósito, deixa eu te falar, meu irmão. Depósito é assim, você vai lá, deposita e quando, no tempo certo, você vai lá e toma de volta. A confiança de Jesus era tão grande no Pai, que ele fala assim: Pai,
Em tuas mãos eu deposito o meu espírito, porque eu sei que daqui a 3 dias o Senhor vai me devolver. Porque eu sei que daqui a 3 dias eu o terei de volta. Aleluia! Orabalamaxera lamaxaia. Reba canta lamaxeia. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Pai, eu obedeço, porque eu sei que daqui a alguns dias eu terei a sua promessa na minha vida. Pai, eu vou, porque eu creio, mesmo sem entender, que meu casamento vai mudar. Eu faço e faço com fé, porque eu acredito que a minha vida financeira vai mudar. Porque eu acredito que o meu espiritual vai mudar. Eu estou fazendo aqui, eu estou obedecendo, Senhor. Porque eu sei que isso é um depósito no céu. Cada oração que você faz, cada jejum que você faz, você está fazendo depósitos no céu. Ou você, ou seus filhos, ou aqueles por quem você intercede, um dia esse depósito volta para eles. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus ele morre na cruz por nós, Ele é o Cordeiro Pascal, o sangue no madeiro. É o sangue no madeiro que nos remiu. A Bíblia diz lá em 1 Colossenses 1:13. Em Colossenses, né? Acho que Colossenses tem primeiro. Colossenses 1:13. Coloca para mim, gente, que isso aqui... Eu estou sem óculos. Perdoa. Eu quero uma Bíblia letra grande. Terça-feira é meu aniversário. Por favor, vamos dar uma Bíblia letra grande. Quem quiser me presentear. O pastor vai olhar o óculos. O óculos grande. Mas essa Bíblia aqui já não cabe mais na minha vida. Vocês estão entendendo, gente? Colossenses 1:13, em outras traduções, essa é a antiga, mas diz assim: Ele nos transportou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou. Então, quando você aceita Jesus, por que ele é a Páscoa? Ele te tira do reino de Satanás e te leva para a luz, para o reino dele. Imediatamente. Imediatamente. Escute isso. Satanás é o faraó. Nós éramos aquele povo escravizado. Jesus prefigurando o libertador Moisés. Deus, né? Então nós vivemos uma vida inteira nas garras satânicas. Éramos escravos de Satanás. E aprendemos tudo com o mundo. Aprendemos lá no mundo, do jeito do mundo, da maneira do mundo, maneira satânica. E aprendemos com os nossos pais que não tinham a sabedoria de Deus. E aprendemos e ficamos com a mente de escravos. Aí vem Jesus, aí eu conheço, alguém fala de Jesus para mim, eu aceito Jesus, recebo Jesus, sou transportada imediatamente. Mas quando eu chego no reino do Filho do Amor, eu tenho mente de escravo. E eu não consigo entender a dimensão e a grandeza daquele reino. Então eu preciso ser trabalhada para quebrar crenças, para quebrar fortaleza, para quebrar um tanto de coisa que me ensinou a mentir, que me ensinou a ludibriar, que me ensinou a roubar, a matar,
que me ensinou a manipular. E quando eu chego no reino de amor, quando fala assim que eu devo dar a outra face, eu falo, que é isso? Esse lugar aqui é de gente doida. Não é assim, gente? Hã? Porque a nossa mente é mente de escravo. Mas nesse mesmo livro, no versículo 9. Aliás, gente, gostaria que todos vocês em casa meditassem em Colossenses capítulo 1. Eu vou até pegar aqui pela minha Bíblia aqui do celular. Escute isso. Por esta razão, Paulo falando à igreja em Colosso. Nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? O que acontece é que Paulo está intercedendo por uma igreja para que aquela igreja entenda e conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida dela. Deus tem para você uma boa, agradável e perfeita vontade. Você ainda não entende isso. Você acha até que não é merecedor de ser feliz. Você acha até que não tem liberdade para você. Porque sua mente estava lá. Mas Paulo intercede pela igreja para que eles venham entender o profundo desejo de Deus para a vida deles, para a nossa vida. E Paulo fala que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Outras versões, entendimento espiritual. Para quê, pastora? Para que eu preciso ter entendimento do que Deus quer para mim? Para eu saber obedecer. Se você ainda não entendeu, obedeça mesmo sem entender. Aí Paulo fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Quando Paulo fala isso para aquela igreja, ele está dizendo para nós, ei igreja, entenda o que Deus planejou para você. Deus, não existe variação de sombra, Ele só quer o seu bem. Ele quer que você tenha uma vida e uma vida plena. Ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. Mas para isso você tem que obedecer e levar uma vida digna diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. No conhecimento de Deus. Enfim, aqui ele vai falando coisas maravilhosas. E ele fala com essa igreja. Lá no versículo 17, que ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E todas as coisas se subsistem por ele. Como o pastor pregou de manhã. Deus não tem inimigo, igreja. Deus não tem inimigo. Uma frase de Martinho Lutero: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Se você pensa que o inimigo está destruindo a sua vida, é porque você está com foco no inimigo. Mas se você focar em Deus, você vai entender uma coisa de uma vez por todas: Satanás não tem poder de tocar na sua vida. Querido, se ele tivesse poder, todos nós estávamos mortos. Se existisse brecha, se Satanás encostasse em você por causa da brecha que você dá, ou que eu dou, queridos, nós estava tudo igual, usar, ia tocar na arca e ia morrer. Escute isso, quem aqui não pecou hoje, atira em mim a primeira pedra. Fala para mim aqui. Quem aqui pecou hoje? Todos nós, queridos.
O fato é que o pão sem fermento é o seguinte: você quer conquistar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer sair da sua vidinha mais ou menos? Você quer ter um casamento deslumbrante? Você quer ter uma vida plena? Você quer alcançar os dons, os poderes de Deus atuando em você? Então obedeça. Porque enquanto você continuar no pecado, Satanás não te toca, mas o pecado traz consequência para a sua vida. E uma das grandes consequências é, não há prosperidade. Não confunda consequência com batalha espiritual. Por isso que o pão tem que ser sem fermento. Por isso que toda vez que você se posiciona, eu vou dar um exemplo agora bíblico. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Deus manda Saul invadir, matar e destruir tudo naquela terra do inimigo. Deus mandou Saul acabar com tudo, com animais, com bois, com tudo, não ficasse com nada. Porque tem coisa que a gente tem que arrancar pela raiz, amém? Quando Deus mandar você tirar pela raiz, arranque pela raiz. Porém, Saul poupa as melhores ovelhas, poupa o rei Agag, poupa os bois. Mas ainda tem profeta em Israel, amém? Samuel chega lá e fala com ele: Saul, o que fizeste? Fiz tudo o que Deus mandou, eu obedeci. Aí Samuel fala assim: por que eu escuto mugidos de bois, ovelhas? Ele fala: não, é porque eu decidi fazer um sacrifício para Deus. Tem mistério aí, né? Tem muita gente sacrificando e obedecendo pouco. Muita gente jejuando, orando, fazendo voto de tolo. Aí Samuel vira para Saul e fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Uau! Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que gordura de carneiros. Escute aqui, igreja. O Senhor está dizendo: eu morri por você. Eu te entreguei todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. Por que você não acessa? Porque você não me obedece. Obedecer para Deus é melhor do que sacrificar. Agora, não é fácil, muitas coisas é fraqueza. A pessoa tem fraqueza, ok? Busque ajuda. Se você tem uma fraqueza, busque ajuda. Busque ajuda com pessoas confiáveis. Pastores aqui da igreja são todos confiáveis. Procure ajuda, fala: pastor, eu tenho uma fraqueza nisso. Pastor, eu tenho fraqueza do vício. Pastor, eu tenho fraqueza disso. Me ajuda. Nós vamos acompanhar você. Mas 80, 90% do inimigo das pessoas é ela mesma. Você é o maior concorrente de Satanás na sua vida. Você é o número 1 para concorrer com Satanás. Por quê? Porque sua mente ainda está em processo de libertação. Mas a boa notícia é que nós somos trabalhados de glória em glória. De glória em glória. Lá em Colossenses fala que toda a plenitude está em Cristo Jesus. Toda a plenitude. Queridos, eu não estou dizendo aqui que ser cristão é ser uma pessoa 100% feliz. Porque aí você parte para a glória, porque lá que é o lugar que não vai ter lágrima.
Lá é o lugar que não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Aqui nós estamos em carne e osso. Se você beliscar um irmão do seu lado, vai doer, amém? Escute isso. Nós temos que ter um entendimento. A terra prometida, quando Josué entra na terra prometida, porque Moisés não entrou. Moisés não entrou. Por que Moisés não entrou? Fala para mim, por que Moisés perdeu? Todo mundo aqui sabe Bíblia. Porque ele desobedeceu a Deus. Deus falou com ele, fale com a rocha, ele fere a rocha. Ele usa a estratégia. No primeiro momento, Deus fala para Moisés, fere a rocha, bate nela 2 vezes que dela vai sair água. Moisés naquele momento fere. No segundo momento, Deus já falou assim, fale com a rocha. Não é porque Deus te deu uma estratégia lá atrás que aqui na frente você tem que fazer igual. Não é porque lá atrás, quando você era menino, quando você era imaturo, Deus te deu uma estratégia que agora que você cresceu um pouquinho, você tem que repetir a mesma estratégia. O atender é melhor. Moisés não atendeu a Deus. Moisés ficou irado e depois ele escreveu que ele era o homem mais manso, né? O deserto trabalhou em Moisés. O deserto forja a gente, queridos. Vocês não me conheceram as estratégias de 7 anos atrás para hoje. Glória a Deus por isso, não? Glória a Deus. Como Deus trabalhou, o deserto trabalha, queridos. Aí Moisés ficou irritado com o povo, querendo água. Gente, o líder tem que entender o povo que Deus deu para ele. Aquele povo tinha mentalidade de escravo. Tem gente que vai vir para você, mulher, marido, e vai vir com uma mentalidade lá da mamãe e do papaizinho, viu? Você vai ter que dar conta. Esse povo que Deus está te dando é para você... E ele vai te forjar. Vai lixar você. Moisés pega e... Deus fala, obedece, Moisés, atende. Fala com a rocha. Moisés vai tchá na rocha. Deus falou, se eu pôr esse homem na terra prometida, ele vai destruir tudo. Moisés, você não vai entrar. Você me desobedeceu, perdeu a bênção. Cuidado, que você pode estar um passo da bênção. Desobedece, perde a bênção. Porque Deus vai falar assim, não está preparado para receber. Pastor, que palavra é essa para Páscoa? Queridos, Páscoa é passagem de uma vida de derrota para uma vida de vitória. É passagem de uma vida de estar morto para uma vida de vida e vida em abundância. Páscoa é sair dessa treva que você está vivendo e ir para o reino da luz e falar, eu vou conquistar, vai dar certo e minha vida vai mudar. Agora a pessoa pergunta o como. Eu estou dando como aqui, falando com você. Como, pastora? Obedeça. Obedeça quem? A palavra. A palavra. Porque Maria Madalena, como o pastor pregou aqui hoje de manhã, a gente falei com ele, eu vou copiar essa palavra. Ele falou, amor, pode pregar. Eu falei, nossa, esgotou tudo, não tem nada para falar mais. Maria Madalena, quando ela chega no sepulcro, que o sepulcro está vazio, que ela olha para o sepulcro, e ela não vê Jesus ali, ela foi com a visão de um corpo morto, porque ela acreditava que Jesus estava morto. Enquanto você acreditar em coisas mortas, você só vai enxergar vazio. Enquanto você acreditar nisso, a sua vida não muda. Ela levantou na vida dela uma mentira, ela acreditou numa mentira. Ela acreditou no engano que ela acreditava. Ela pensava que Jesus estava morto. E o engano que ela levou, que ela acreditou, fez ela esquecer da promessa que Deus falou para ela. Gente, Deus falou para ela e para todos os discípulos. Gente, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar.
E o engano da nossa mente faz a gente esquecer daquilo que Deus prometeu para a gente. Porque a gente só foca naquilo que eu penso que é. Aquilo é uma verdade para mim. E o pior é que aquilo é uma verdade para mim, eu saio espalhando a mentira achando que é verdade. E ainda leva um tanto de gente comigo. Mas a verdade do Evangelho não é subjetiva. O Cristo que morreu na cruz não é o meu Cristo, é o Cristo de todos. Ele é um Cristo objetivo, ele é um Cristo, é uma história, a verdade ela é uma só. Por isso que tem tanto engano no meio cristão, porque as pessoas interpretam as coisas do jeito delas e começam a pregar as suas interpretações, mas não prega a coisa como ela é. E a verdade é uma só que está na palavra de Deus. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos transportou das trevas para a luz. E hoje, nessa noite, o Senhor nos convida a ter uma fé, um culto racional. Não que a gente não sinta a presença de Deus, tá, gente? Não que a gente não se emocione. Aliás, uma das maneiras que o Espírito Santo manifesta é o quebrantamento. Então a gente começa a chorar, sentir, e tem aquele quebrantamento. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja, comecei a quebrantar. A irmã queria expulsar o demônio. Eu falei, não, falta discernimento, gente. Misericórdia, Jesus. É porque espalharam aí como Maria Madalena, espalharam aí uma corrente teológica que a pessoa só é batizada no Espírito Santo se ela fala em língua dos anjos. Já. Ô, gente, é tão bom ser pastor, gente. Você vive cada coisa gostosa. Ô, gente, eu já vi gente sair da manifestação do Espírito Santo e me xingar. Tira a mão de mim. Esse tipo de engano que a gente tem que sair fora, entendeu? A Bíblia fala em Romanos 12 que a fé é um culto racional. Pode preparar a ceia. A fé é um culto racional. Um culto o quê? Racional. A fé é um culto racional. E lá, continuando nesse versículo em Romanos 12, fala o seguinte: que você sede transformados pela renovação da sua mente, para que você experimente a vontade de Deus. Ela é boa primeiro, depois ela é agradável e depois ela é perfeita. Vocês estão entendendo? Você não é demônio que te impede de viver a vontade de Deus. Não foi demônio que não deixou o povo entrar na terra prometida. Foi a murmuração. E a Bíblia fala em Coríntios que aquele que murmura atrai o destruidor. E o destruidor é uma casta que vem para matar. Então, se você anda murmurando, você está andando em círculo no deserto. Tira a murmuração do seu lábio. Aliás, gente, estuda esse capítulo de Colossenses 1. Não foi demônio que matou o povo, que impediu o povo de viver a perfeita vontade de Deus ali na terra prometida. Foi a mente de escravo deles. Por isso que as Somos Plenas tem êxito. Porque as mulheres lá na Somos Plenas comigo, onde que a gente trabalha? Na mente. Elas vão começando a entender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Elas vão começando a entender. E é isso que hoje Deus quer. Pastora, como eu saio agora? Eu já estou no reino da luz, amém? Você já é filho.
Então, como eu conquisto agora a minha terra prometida, a vida abundante, a plenitude que Jesus conquistou para mim na cruz? Com obediência. Obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Para de ficar enchendo envelope para os outros, gente. Faça os seus votos, suas ofertas, mas sem barganha. Faça por amor. Faça por gratidão. Tem gente que está arrancando dinheiro do povo. Eu tenho que falar, eu nasci para falar isso. Eu nasci para ter boca profética. E para de ser enganado, de acreditar em tudo que os outros falam. Pelo amor de Deus. Se Deus tocar em você para você fazer um voto, faça. Você e Deus. É necessário entender que a obediência à palavra, eu falo aqui, gente, escute pregações de preferência da sua igreja, mas leia a Bíblia. Deus tem algo para revelar para você com essa verdade. Esquadrinhe, medite na Bíblia, é a palavra que te liberta. O Senhor tem prazer quando você obedece. A linguagem de amor de Deus é obediência. Sabe o que Jesus só entende que você ama Ele? Você pode falar 1000 vezes que você ama Ele. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Aí você é casado, né? O marido tem uma esposa, porque Jesus é o marido. Aí a esposa fica assim, te amo, amor, te amo. Mas quando ele chega, tá um terror a casa, tá... se vira para lá, se vira nos 30, eu quero ficar só na internet. Ele vai falar, essa mulher me ama? Não estou entendendo. Como que ela pode falar que me ama, mas não faz as coisas para me agradar? Deus deve pensar isso de nós. Quando a gente fica aqui, ó, ai, te adoro, Jesus, Jesus, eu entrego minha vida, eu entrego tudo. E chega lá fora... cai na pornografia, cai no adultério, cai nisso, cai naquilo, cai naquilo, cai naquilo. Ou se cai, não arrepende, não busca ajuda, porque aqui não é julgo, nós não estamos condenando ninguém. Deus vai falar, não me ama ainda não. Porque quando a gente ama uma pessoa, você faz tudo por ela. Quando a gente ama uma pessoa de verdade, você faz tudo por aquela pessoa. É ou não é? Hein, gente? Ou ninguém nunca amou aqui? Entenda o conceito de amor para Deus, amém? Ele fala assim, os que me amam me obedecem. Eu nem sei esse versículo, puder pesquisar aí onde que está na Bíblia. Os que me amam me obedecem. É isso que Deus quer de nós nessa noite. Para que você viva a boa, agradável e perfeita, a plenitude dessa Páscoa, que é a ressurreição. Ele morreu para isso. Ele morreu para nos dar a vida e vida em abundância. Para que você viva isso, só tem um caminho: obediência. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar primeiro?